Essa semana foi uma semana bem difícil para nós brasileiros, né? A gente bateu mais de uma vez nosso recorde de óbitos nessa semana. Nós chegamos e caminhamos cada vez mais para um número que se aproxima de 2.000 óbitos de média móvel por dia. São números absurdos, são números que não devem ser tratados como normais, são números que não devem ser tratados como mimimi, porque cada número tem um nome, tem uma família, tem parentes, tem conhecidos, tem amigos que deixaram essas pessoas por uma doença que infelizmente tem matado muita gente no país. Então eu venho trazer um pouco aqui das informações do município e começo então com os gráficos, com o gráfico de sempre que eu apresento desde o início da minha participação aqui, que é o gráfico do total de confirmados em Matão. Ele mostra desde o início da pandemia quantos casos nós tivemos ao todo. Para quem não está assistindo com a gente, eu vou tentar descrever um pouquinho dos gráficos. A curva mais embaixo, a curva em azul, ela mostra quantos casos a gente teve por metodologias oficiais no município. E essa semana nós chegamos a 868 casos. Acima dela a gente vê uma curva em vermelho, que mostra quantos casos nós tivemos em laboratórios particulares. E a gente chegou a 1.900 casos nessa semana até quinta-feira. A gente vê que tem uma defasagem, uma falta de testes oficiais, porque a gente percebe que tem mais do que o dobro de testes particulares confirmados aqui no município, né? E isso é um problema que não é só em Matão, essa falta de testes, mas a gente vê em Matão também, então isso tem que ser levado em conta. E acima dessas duas curvas, nós temos uma curva em amarelo que mostra o total de casos confirmados, ou seja, a somatória dos casos oficiais e dos casos em laboratórios particulares. E essa semana nós chegamos a 2.768. É um número bem alto, principalmente quando a gente considera a população do município, e infelizmente é um número que continua crescendo. Já no próximo gráfico, a gente pode observar a curva de novos casos particulares semana por semana em Matão. Essa semana nós tivemos uma queda, para quem está conseguindo enxergar, uma queda considerável, inclusive. Nós tivemos na semana passada 172 novos casos, mas nessa semana nós tivemos 105. É uma queda? Isso pode indicar que nós tivemos uma melhora? Pode, porém isso está longe de ser um número aceitável como um número bom, porque se a gente considerar, por exemplo, todo o resto da pandemia, a primeira onda que a gente viveu, um grande problema, nós tivemos 104 casos como máximo, e essa semana nós tivemos 105. Então a gente vê que mesmo tendo essa queda, nós tivemos um número bem alto e não estamos numa situação confortável. Além disso, e já passando para o próximo gráfico, a gente vê o grande problema que a gente viu essa semana. Nós tivemos, mais uma vez, um recorde, dessa vez do número de casos oficiais. Essa semana nós superamos em 20 casos o nosso antigo recorde, que era da semana passada e da anterior, que eram 58 novos casos, e só essa semana nós tivemos 78 novos casos. Se a gente considera também lá no começo da pandemia, a primeira onda, né, de Covid que a gente teve, nós tivemos o número máximo de 50 casos. Essa semana nós tivemos 78. É mais do que 50% a mais do que aquela pior situação que nós vivemos no meio do ano passado. A gente tem que lembrar também que esses casos refletem, quando a gente testa, em casos de internações e hospitalizações nas semanas seguintes. Então, quando a gente vê números altos como esse, a gente lembra que as próximas semanas são o resultado desses números. E, segundo o que o próprio hospital tem mostrado nos seus boletins, tem compartilhado nas redes sociais, a gente vê que nós não estamos mais perto do colapso, a gente já está com falta de leitos,
A gente vê que as UTIs estão lotadas, elas não estão mais perto da lotação máxima, e sim estão lotadas. As enfermarias estão cheias de gente e pessoas já, né, em fila de espera na enfermaria para ocupar leitos de UTI, porque nós não temos, infelizmente, mais espaço. Então é uma situação triste, é uma situação aterrorizante e realmente complexo e difícil de engolir alguns tipos de comentários, principalmente na mídia, de pessoas representantes do povo argumentarem que isso já passou, ou reclamações sobre isso é mimimi, ou que as vacinas não vão ser compradas, ou comentários desse tipo. Acho que deveriam ofender cada brasileiro, cada brasileira que vive nesse país, né? E por fim, como último gráfico, é o gráfico mais triste de todos, que é o de novos óbitos, né? A gente teve menos óbitos do que na semana passada, nós tivemos 2 óbitos, mas eu me recuso a dizer que são apenas 2, porque cada óbito que a gente tem por semana é uma pessoa, são famílias. Então nós tivemos todos esses 2 óbitos nessa semana por conta desse vírus. E apesar de todos os cuidados médicos que nós tivemos, nosso hospital trabalhando, nossos médicos exaustos, nossos enfermeiros, fisioterapeutas, todos os que trabalham na linha de frente, ainda lutam, ainda tentam lutar contra esse vírus que parece que está vencendo essa guerra. Eu queria aproveitar o espaço para comentar rapidinho uma das conversas que tem surgido entre população, entre poder legislativo aqui do município, que é sobre a construção de um hospital de campanha aqui no município. E eu entendo que a gente tem essa afobação e a gente precisa, quantos mais leitos a gente tiver. Só que a gente tem que entender que quando a gente abre leitos, a gente tem muitas outras coisas envolvidas e não é só o espaço físico. Quando a gente abre leitos, a gente precisa de médicos, enfermeiros, outros profissionais da saúde, profissionais que fazem a limpeza desses locais. A gente precisa de medicamentos. Então não adianta simplesmente a gente pensar em abrir leitos quando a gente vê que os médicos, os fisioterapeutas, os enfermeiros, técnicos de enfermagem já não são suficientes. É muito difícil a gente pensar que não está dando mais para ter mais leitos. E não é porque as pessoas não querem. E a gente vê que a solução não é tão simples assim, né? A gente tenta, mas se a gente não conseguir reduzir a contaminação, a gente pode abrir mais leitos. Que não vai faltar máscara, vai faltar medicamentos, vai faltar anestésico, vai faltar profissionais da saúde. É verdade. A gente já viu que, por mais que tivesse leitos no Amazonas, faltava oxigênio. E não é uma realidade distante da gente. A gente está no mesmo país. Estamos na mesma realidade, né? Tem isso aí também. Não é só, compra uma cama, pronto, já tem um leito. O negócio é muito mais complexo, é verdade. Muito obrigado mais uma vez, viu, o Lucas, pelo estudo aí feito ao longo da semana e a realidade mostrada nos gráficos, no desenho do desempenho do vírus e como a gente enfrentou isso tudo nos últimos 7 dias.